Olá a todos os touros, ursos e robôs que nos acompanham. Hoje é quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 e olha, que dia! O que começou parecendo uma daquelas quintas, sabe, tranquilas de realização. De botar o lucro no bolso, né? Especialmente aqui no Brasil. Exato. Mas de repente virou um dia de pânico total em Wall Street. E o gatilho, curiosamente, é o assunto do momento. Inteligência artificial. É, o paradoxo total. A mesma tecnologia que está atraindo rios de dinheiro, como a gente vai ver com a startup Anthropic, foi o que causou o estrago. Foi o dia em que a ficha caiu para o mercado e de uma forma, assim, bem dolorosa. A IA deixou de ser um conceito de futuro, sabe? Uma promessa, e se tornou uma ameaça imediata. Palpável. A tal da disrupção. Exato. Ela saiu do campo das ideias e custou bilhões de dólares em valor de mercado para empresas estabelecidas. Literalmente, o medo virou algo concreto. E se tornou concreto em números bem feios, né? Nos Estados Unidos, o Dow Jones levou um tombo de 1,34%. Isso dá quase 670 pontos. É muita coisa. O S&P 500 caiu 1,57%. E o Nasdaq, que é o coração da tecnologia, apanhou ainda mais de 2% de queda. E o mais incrível foi de onde veio o epicentro desse terremoto. Pois é, o setor de logística, um setor super tradicional, caminhão na estrada. A espinha dorsal da economia real. E foi justamente ali que a disrupção mostrou a sua cara mais assustadora. A gente viu ações como a C.H. Robinson derretendo 14% e a Axle 20%. mais de 20%. E o motivo? Uma empresa de IA que quase ninguém conhecia chamada Algorithm Holdings. Isso. Eles anunciaram uma ferramenta, a Semicab, e dizem que ela aumenta o volume de fretes em 400%. Sem contratar um único motorista a mais. A mágica, pelo que eu entendi, é que ela reduz em mais de 70% as milhas vazias. O pesadelo do setor, né? O caminhão rodando vazio. Exato. E o que é fascinante e ao mesmo tempo aterrorizante é a velocidade da reação do mercado. Sim. O mercado não deu o benefício da dúvida. Não esperou para ver se funciona, se a adoção vai ser rápida. Não. Simplesmente assumiu o pior cenário e precificou o risco. O risco de um modelo de negócios inteiro ficar obsoleto. É uma imagem poderosa essa. E esse medo não ficou só na logística, imagino. Um pânico dessa magnitude tende a se espalhar, certo? Com certeza. Ele se espalha como um contágio. A gente viu o setor de software, por exemplo, continuar a sua sangria. Mesmo empresas que deveriam se beneficiar, né? Exato. Como Palantir, Autodesk, também caíram. O principal ETF do setor, o IGV, entrou oficialmente em bear market. O que é o jargão para uma queda de mais de 20% desde o pico? Isso. Ou seja, o otimismo com o software azedou. Aí o medo bateu no setor imobiliário comercial. A lógica foi direta. Se a IA vai otimizar tantos empregos, a gente vai precisar de tantos escritórios. E lá se foram as ações da CBR e SL Green para o vermelho. Quer dizer, o mercado já está precificando um desemprego em massa por causa da IA? Parece um pouco exagerado, não? Pode ser, mas o mercado opera com expectativas, né? Ele está tentando adivinhar o futuro. E hoje o futuro pareceu sombrio para eles. Muito. Até os bancos sentiram a pressão, com o medo de como a IA pode revolucionar a gestão de patrimônios. O que isso revela é uma fratura. De um lado, o pânico com a destruição de valor. Do outro, um volume de investimento que desafia essa lógica. E é aqui que a história fica ainda mais maluca. Enquanto todo mundo vendia ações com medo da IA, os gigantes da tecnologia faziam o oposto. Exatamente. Se a gente olhar o quadro geral, empresas como Alphabet e Oracle estão indo ao mercado de dívidas para levantar dezenas de bilhões de dólares. E para quê? Para construir a infraestrutura caríssima que essa revolução da IA exige. O banco UBS soltou uma estimativa de que a emissão de dívidas para financiar a tecnologia pode chegar a quase $1 trilhão, só em 2026. 1 trilhão é uma corrida armamentista. Financiada com dívida. Inacreditável.
E como se não bastasse, no mesmo dia desse pânico todo, tivemos a grande notícia do mundo tech. A Anthropic, que é uma das maiores rivais da OpenAI, Sim. fechou uma rodada de investimento de 30 bilhões de dólares. Isso avaliou a empresa em absurdos 380 bilhões de dólares. É a segunda maior rodada privada da história para uma empresa de tecnologia. Então a cabeça do investidor está dividida. O mercado público aterrorizado com a disrupção, o privado assinando cheques gigantescos para acelerar essa mesma disrupção. E essa é a dualidade que vai definir os próximos anos. São dois jogos diferentes no mesmo tabuleiro. O capital de risco aposta na criação de valor em 10 anos. Enquanto a bolsa teme a destruição de lucros no próximo trimestre. Perfeito. E enquanto os Estados Unidos se afogavam nesse sentimento de risk-off, como bem descreveu o analista Felipe Corleta da GTF Capital, o resto do mundo parecia viver em outro planeta. Sim, o contraste com a Ásia é brutal. Por lá foi um dia de euforia. Euforia é a palavra. O índice Nikkei 225 do Japão bateu máxima histórica. Passou dos 58 mil pontos. E qual o motivo disso? O mercado por lá está vivendo o que eles chamam de Takeichi Trade. É uma onda de otimismo gigante com a agenda econômica da primeira-ministra Sanae Takaichi, que teve uma vitória eleitoral esmagadora. A aposta é que ela vai destravar o crescimento. Exato. E não foi só no Japão. Na Coreia do Sul, o índice KOSPI também atingiu recorde. Os mercados asiáticos simplesmente não deram a mínima para os dados de emprego fortes nos Estados Unidos. Interessante, enquanto nos Estados Unidos o mercado estava obcecado com essa ideia do medo da IA, na Europa a história foi mais micro, focada em cada empresa. Diz muito. Mostra que o mercado americano está sendo movido por uma narrativa macro muito poderosa que ofusca todo o resto. Já na Europa, sem essa narrativa única, os investidores voltaram para o básico, analisar balanços. Foi um dia de separar o joio do trigo. Exatamente. E tivemos exemplos claros disso, para os dois lados. Do lado positivo, a Siemens brilhou, elevou as projeções. A Hermes, marca de luxo, mostrou vendas fortes nos Estados Unidos e no Japão. Clientes fiéis. Mas o grande destaque foi a gestora Schroders, que disparou 28,5%. Depois de ser comprada pela Nuvin. Uma ótima notícia para os acionistas. Do outro lado, quem decepcionou, pagou caro. E como pagou? A fintech holandesa Adyen, que é uma queridinha do mercado, desabou 20%. 20%. E a Mercedes-Benz também sofreu. Anunciou que o lucro operacional de 2025 caiu 57%. Eles citaram concorrência brutal na China, impacto de tarifas. Ou seja, na Europa, os fundamentos de cada empresa falaram mais alto. E fechando esse nosso giro pelo mundo, chegamos ao Brasil. Por aqui, a sequência de recordes do Ibovespa acabou. Sim, um dia de respiro, o que é natural. O Ibovespa fechou em queda de 1,02% nos 187.766 pontos. Aquele dia clássico de realização de lucros, depois de furar os 190 mil. Exato. A pressão veio de onde sempre vem, das blue chips. Petrobras e Itaú, por exemplo, tiveram quedas de mais de 2%. Com as gigantes puxando para baixo, o que evitou que o tombo fosse ainda maior. Alguma coisa conseguiu remar contra a maré. Conseguiu e foi o que salvou o dia de uma correção mais severa. A força veio justamente da temporada de balanços, que trouxe surpresas muito positivas. Ah, verdade. Tivemos dois casos emblemáticos. Banco do Brasil, que subiu forte, 4,5%. E a Ambev com uma alta ainda maior. 4,76%. No caso do Banco do Brasil, o lucro veio mais de 40% acima do que os analistas esperavam. Uau! Esses resultados funcionaram como uma âncora para o índice, impedindo que ele afundasse com um mau humor externo. Certo. Então, vamos sair dos mercados de ações e olhar para os dados macro que estão deixando todo mundo de cabelo em pé. Nos Estados Unidos, parece que estamos num cabo de guerra de indicadores. Exatamente isso. De um lado da corda, o mercado de trabalho mostra uma força impressionante. O relatório de janeiro, 1.300 vagas criadas. A expectativa era de 55 mil. Veio mais que o dobro. Isso grita a economia aquecida. Grita. E do outro lado da corda, puxando na direção oposta, o mercado imobiliário. O que aconteceu por lá? Os dados de vendas de imóveis usados
mostraram a maior queda mensal desde 2022, um recuo de 8,4%. Isso sinaliza desaceleração. Essa confusão de sinais está causando estragos, então. E como? E a gente viu isso nas commodities, principalmente no ouro. Que queda foi aquela? Foi uma queda brutal. O ouro despencou 3,2% e, o mais importante, perdeu o suporte psicológico de $5.000 a onça. E a lógica do mercado foi... Simples. Se o emprego está tão forte, o Federal Reserve, o Banco Central americano, não tem pressa nenhuma para cortar os juros. E juros altos são veneno para o ouro que não paga rendimento. Exato. E, além disso, a perda do patamar de $5.000 acionou milhares de ordens de venda automáticas de robôs, o que criou um efeito cascata, acelerou o tombo. O petróleo também apanhou bastante. Foi pelo mesmo motivo do Fed? Não, o petróleo teve seus próprios problemas. A queda também foi forte, de quase 3%, com o Brent fechando a 67,52. E qual foi o vilão? A Agência Internacional de Energia, a IEA. Eles soltaram um relatório revisando para baixo a previsão de demanda global por petróleo em 2026. Indicando um excesso de oferta. Isso. E no câmbio, o destaque foi o iene japonês, que se fortaleceu muito com o otimismo no Japão. Por aqui no Brasil, o dólar comercial subiu um pouquinho, 0,25%, fechando a 5,20. E todo esse cenário de incerteza prepara o palco para o grande evento da semana, amanhã, sexta-feira 13. A divulgação do CPI, a inflação oficial de janeiro nos Estados Unidos. O dado mais esperado. A expectativa é de uma alta de 2,5% no ano, o que nos levaria de volta aos níveis pré-pandemia. Esse dado é absolutamente crucial. O mercado está num fio de navalha. Depois de um relatório de empregos tão forte, que basicamente diz que a economia não precisa de ajuda. Certo. Uma inflação controlada seria a peça que falta no quebra-cabeça do Fed. Daria a eles a confiança para finalmente sinalizar um corte de juros. O que poderia reverter todo o pessimismo que a gente viu hoje. Completamente. Agora, se a inflação vier quente acima do esperado, aí o cenário se complica de vez. Teríamos uma economia forte, com preços que não cedem. Isso intensificaria todos os medos. Então, resumindo o dia, um cabo de guerra global. Na Ásia, euforia com ventos políticos. No Brasil, uma pausa para respirar, com balanços segurando as pontas. E nos Estados Unidos... Um dia de aversão ao risco total, onde a grande promessa da IA se transformou por um dia no grande monstro de Wall Street. Exato. Tente que já vimos. Capaz de tornar modelos de negócio obsoletos em tempo recorde. Hoje, o medo da obsolescência falou muito mais alto que a ganância pela oportunidade. Vimos hoje como uma única ferramenta de IA para caminhões eliminou bilhões em valor de mercado de empresas estabelecidas. Gigantes da tecnologia estão investindo quase $1 trilhão para acelerar essa revolução. O que acontecerá quando ferramentas com poder semelhante surgirem não apenas para a logística, mas para a contabilidade, direito ou a própria análise financeira? O mercado está realmente preparado para a velocidade dessa mudança? Ou o que vimos hoje foi apenas o primeiro tremor?